Bom dia, irmãs. Então, eu tô aqui para poder falar um pouco sobre a nossa aula da Cidade de Socorro hoje. O título da aula se chama Poder para Vencer o Adversário, do Elder Peter M. Johnson, ele é de 70. E é um discurso maravilhoso. Eu amei ter a oportunidade de poder estudar ele um pouco mais e agora de poder compartilhar com as irmãs um pouco do que eu aprendi, tá? Ele começa fazendo uma pergunta logo no início, né? Ele faz uma pergunta: como que nós podemos encontrar paz, lembrarmos-nos de quem somos e vencer os 3 Ds do adversário? Então, ele fala, né, que nos dias de hoje, o adversário usa 3 Ds para nos desviar, para, né, fazer com que a gente não volte à presença do Pai Celestial. E é interessante que ele logo no início, ele fala que nós somos espíritos preciosos. E citando a família Proclamação ao Mundo, né? Ele fala: somos espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias. E citando o presidente Nelson, ele ainda fala: vocês foram ensinados no mundo espiritual para estar preparados para qualquer coisa que encontrassem durante esta última parte desses últimos dias. Esses ensinamentos permanecem com vocês. Então, é incrível a gente entender, quando a gente compreende o plano de salvação, que foi um pouco da aula de hoje, né, do Vem e Segue-me, sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Quando a gente entende esses ensinamentos, busca compreender tudo aquilo que nos foi ensinado, é interessante realmente perceber que nós fomos reservados para esses últimos dias. E eu amei essa parte em que ele disse que nós estamos preparados para qualquer coisa, né? Então, como membros da igreja, como membros da Igreja dos Cristos Santos dos últimos dias, nós precisamos estar preparados para todas as coisas. Nós sabemos o evangelho, nós sabemos a verdade, nós sabemos que o Pai Celestial, ele nos ama. Então, quando nós nos preparamos para qualquer coisa, mesmo quando nós não estamos preparados, e nós buscamos essa preparação, tanto física como espiritual, como emocional, né, financeira, o Pai Celestial, ele nos abençoa muito. E eu gosto que ele fala, né, que esses ensinamentos que nós tivemos, ele está conosco, ele permanece conosco. Então, quando nós sabemos do Evangelho, nós estamos preparados para qualquer coisa que o adversário ele possa jogar na nossa direção, né? Então, ele fala que os 3 Ds são desvio, distração e desânimo. São os 3 Ds. E a gente vê que isso acontece muito, especialmente durante a quarentena, né? A gente tem muita distração, a gente fica desanimada de não poder sair, quantas coisas acontecem, e é bem difícil mesmo. Mas ele fala que a gente tem como vencer isso. E sobre o primeiro D, que se chama desvio, ele fala sobre Moisés. Quando o Senhor apareceu para Moisés, ele disse: eis que tu és meu filho e te tenho uma grande obra para ti, e tu és a semelhança do meu unigênito. Então, o Senhor, ele já falou para Moisés que ele era filho de Deus, filho do Pai. Ele já tinha reconhecido, ensinou novamente para Moisés aquilo que tinha sido ensinado na vida pré-mortal. E quando Satanás aparece para Moisés, ele fala: Moisés, filho do homem, adora-me. E nesse momento, a gente consegue ver que Moisés, ele tinha aprendido realmente o ensinamento que o Pai Celestial acabou de dar para ele, né? Ele tinha entendido que ele era filho de Deus, ele não era filho do homem. E quando Satanás vem para enganar Moisés, é incrível que Moisés ele já tinha essa certeza dele, e ele fala: quem és tu, né? Por que isso? Ele sabe que o Senhor era maior. E ele então manda Satanás se retirar, e ele se lembra que ele é filho de Deus. Então, para que nós possamos nos livrar desse desvio que Satanás ele faz, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, que nós somos filhas do Pai Celestial, que Ele nos ama, nós somos mulheres divinamente ordenadas para essa época, nós somos filhas de Deus, que nos conhece, sabe de todas as nossas dificuldades e nossas
nossos percalços que a gente precisa passar nessa vida. E quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, Ele nos abençoa grandemente. Ele sabe que nós podemos contar com Ele, né? E ele fala, né, que o adversário procura nos enganar, fazendo-nos esquecer de quem verdadeiramente somos. Se não compreendemos quem somos, é difícil reconhecer quem podemos nos tornar. E esse é o maior objetivo de Satanás. Nós podemos nos tornar rainhas, reis com nossos maridos. Nós podemos ter uma família eterna. Mas se nós não reconhecermos que nós, primeiramente, somos filhas de um rei, que nós somos filhos do Pai Celestial, nós não teremos as bênçãos da salvação eterna. Porque nós nunca entenderemos quem nós realmente podemos nos tornar. Nós não seremos perfeitos, nós não alcançaremos os maiores graus de glória aqui nessa terra. Mas nós precisamos trabalhar aqui para poder ganhar essas bênçãos depois. O segundo D, ele fala que é a distração. Então, é incrível como a gente vê muitas distrações no dia de hoje, especialmente na quarentena, né? Então, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem o Pinterest, tem Twitter, tem várias redes sociais, WhatsApp, Telegram, várias coisas hoje em dia, né? Televisão, quem tem televisão por assinatura, YouTube, TikTok, para quem, né, as jovens aí da aula. E é incrível como a gente consegue se distrair com coisas tão simples, né? A gente acaba muitas vezes perdendo o foco por causa dessas distrações que acontecem. E no mundo tecnológico que a gente vive hoje, é muito fácil a gente se perder nas coisas secundárias, se perder nas coisas do mundo e acabar esquecendo um pouco do Pai Celestial, né? Do Evangelho, das coisas que a gente precisa fazer. Então, eu gosto que tem uma citação do Elder Rasband que ele fala: o propósito do adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhos espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e nos envolver em sua obra. Quem na quarentena não passou um dia inteiro sem fazer nada? Gente, não sou sonho, não. Não falando tipo assim, cara, a gente vai cozinhar, porque a gente, né? A gente vai cozinhar, lavar, mas aquele dia assim, que tu só levantou e fez o básico, né? Eu tive 1 ou 2 dias em que eu levantei, então cuidei das meninas e tudo mais, mas foi isso, gente. Aqueles dias de realmente zero, né? Acontece. Mas a gente precisa realmente buscar fazer isso, né? Então, quando eu me dei conta que eu já tinha feito isso e que talvez eu fosse fazer de novo, o que que eu adotei? Eu passei a começar todos os meus dias de manhã cedo a indexar, né? Então, talvez eu acabe me perdendo com a leitura das escrituras ou alguma outra leitura, alguma outra coisa que eu queira fazer, mas eu sei que eu comecei o dia indexando, eu comecei o dia ajudando alguém. Então, livra um pouco, mas a gente acaba diminuindo um pouco as distrações, né? Eu vejo que quando eu começo o dia colocando o Senhor, não só em oração, isso das escrituras, mas fazendo um pouco mais, o meu dia ele rende, né? Eu consigo fazer muitas outras coisas que talvez eu não conseguisse fazer, ou eu acabo tendo ideias para os meus negócios, para as coisas que eu preciso fazer, que eu talvez antes não teria. É porque eu decidi fazer algumas coisas além do que o Senhor ele esperava de mim, né? Então, eu gosto que ele fala bem assim: sejamos cuidadosos e não descuidados no uso da tecnologia. Procuremos sempre formas de tecnologia nos aproximar do Salvador e nos permitir realizar sua obra enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda. Então, uma coisa que a gente pode fazer é que tanto no Facebook como no Instagram existem perfis com citações dos apóstolos e dos profetas, existem grupos que podem nos edificar, existem grupos da Sociedade de Socorro, grupos de armazenamento, grupos de mulheres, de mães da igreja, em que a gente pode se associar, a gente pode se juntar a esses grupos ou seguir esses perfis que vão enxurrar, de certa maneira, o nosso feed de notícias
com as coisas da igreja, né. Isso é uma coisa também que a gente precisa fazer. Eu tenho trabalhado agora com maquiagem, tenho trabalhado com óleos essenciais, com várias coisas, mas eu decidi agora, nesse período de quarentena, seguir vários perfis da igreja, de membros da igreja, né, tipo, o Mais Fé, tem o perfil da Lia Rona, o perfil dos apóstolos, o perfil da igreja de vários lugares, tem o perfil do Coro Tabernáculo Mor não ta do Coro Tabernáculo na praça do templo, tem um perfil só com fotos de templos, perfil só de missionários, né, de missão, música, hinos da igreja. Então a gente precisa fazer isso talvez um pouco mais. Então, antes da quarentena, eu tinha, né, tempos em que eu delimitava algumas coisas, mas eu vejo que o fato de não conseguir sair, de não poder fazer outras coisas que eu faria, acabaram me tirando um pouco o meu foco disso, né, então eu decidi que eu faria isso, né. Então, nessas últimas semanas eu comecei a seguir muito mais páginas da igreja, então eu vejo que o meu feed não existem mais tantas notícias de maquiagem, de técnicas, cursos, mas tem muito mais coisas do Senhor, né, muito mais coisas que me fazem refletir sobre o Pai celestial, sobre o plano de salvação e sobre todas as coisas que ele tem para nós. E o último D, então, é o do desânimo. E para muitos de nós que estamos sozinhos em casa, talvez esse momento, sem companheiro ou sem conseguir ver amigos, o desânimo, ele pode ser uma das piores distrações que Satanás ele nos dá, né, acabar com o nosso ânimo, com a nossa vontade de continuar fazendo as coisas. E é interessante que ele fala sobre a experiência dele no mestrado e que ele queria muito começar. Ele viu que quando ele lia o livro de Mormon, ele tinha muitas notas boas. E ele fala que ele decidiu que ele ia ler o livro de Mormon todo semestre. Ele leu o livro de Mormon. E teve momentos que ele estava muito desanimado. Teve momentos em que ele estava, né, ele tinha muita coisa para fazer e ele via que ele começava a perder o foco do livro de Mormon. Mas quando ele voltava a ler o livro de Mormon, ele sentia paz, ele sentia conforto, ele sentia uma felicidade realmente que nada podia trazer isso a ele. E ele então fala, né, que nós precisamos ler o livro de Mormon. E como que a gente pode vencer o adversário, então, de acordo com tudo isso que a gente falou, né? Vencer os 3 Ds, da, os Ds do desvio, da distração e do desânimo, né? Então ele fala, primeiro, nós precisamos lembrar que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, poder, mente e força. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode fazer para derrotar Satanás e acabar com essas negatividades que ele nos traz. É que a gente precisa se lembrar que Deus, ele é nosso Pai e que nós somos filhas do Pai Celestial. Segundo, nós precisamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos nos aproximar do Pai Celestial e do Salvador. Nós precisamos pedir as bênçãos. O jejum dessa Páscoa foi exatamente isso, foi aproximar o mundo, né? A gente viu, eu pelo menos vi alguns vídeos, algumas coisas na internet de muitas pessoas que não são membros da igreja, muitas pessoas que são de outras denominações ou até que não têm religião, né? E se juntando a nós nesse jejum mundial. E por que não, né? Foi um momento realmente, até tô arrepiada, irmãs, mas é um momento da gente conseguir realmente unir o mundo em um único propósito, né? Nós precisamos, todos nós, mães, pais, trabalhadores, né, ou não, mas todos nós que dependemos de uma renda para sobreviver nesse mundo, nós precisamos nos unir. E esse jejum de Páscoa foi exatamente para isso, né, eu tenho certeza que o mundo conseguiu se voltar muito mais para o Pai Celestial agora do que tinha sido feito antes. Então esse jejum mundial fez com que muitas pessoas se lembrassem de um criador, fez com que eles se lembrassem de que existe um pai amoroso que quer que seus filhos voltem à presença dele. Existe um pai que nos ama, que zela por nós e que realmente quer que nós possamos ter em mente a expiação do primogênito dele. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu
pelas nossas aflições. Ele morreu pelas nossas dores, pelas nossas angústias, por tudo, né. A gente muitas vezes acaba focando muito no pecado, mas, não é somente o pecado que a expiação ela nos livra. Ela nos livra de toda negatividade, de toda angústia, de toda a depressão, todo tempo ruim, tudo aquilo que a gente pode passar, que pode de alguma maneira nos afastar do Pai Celestial e do Salvador, Cristo ele morreu por isso, para que a gente pudesse, lembrar que existe um caminho de volta, né. Terceiro, ele fala que nós precisamos ler e estudar o livro de Mórmon. Então, que maravilha nós podemos estar estudando o livro de Mórmon esse ano. Que bênção a gente poder ter um programa em que nos aprofunda a cada semana dos ensinamentos do livro de Mórmon. Nós temos a Bíblia, nós temos os ensinamentos da Bíblia, mas nós sabemos que ela não é completa enquanto nós não tivéssemos o livro de Mórmon. E que bênção nós podemos estar nessa época em que nós temos o livro de Mórmon e a Bíblia que se completam e que nos trazem os ensinamentos perfeitos do Pai Celestial. Ele ele cita o profeta Joseph, né, que fala: "O livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da terra, e que seguindo os seus preceitos, o homem ou a mulher se aproximará mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro". Então, que bênção nós podemos ter o livro de Mórmon e todos os ensinamentos que nós temos sobre a vida de Cristo, a expiação, o trabalho todo que ele fez, o fato de que nós podemos ter certeza de que existe uma vida depois dessa em que nós podemos estar com nossos familiares juntos. E por último, partilhar do sacramento. E o que mais me chamou a atenção nesse discurso foi exatamente essa parte, o sacramento. Nós hoje não podemos nos reunir na igreja, nós não podemos nos reunir mais como congregação e temos nos reunidos em nossos lares. E quão abençoadas muitas de nós somos por termos o sacerdócio em nossa vida, por termos um sacerdócio digno em nosso lar, que pode abençoar e partilhar o sacramento conosco. Muitas de nós também não têm essa oportunidade e ainda assim conseguem contar com o apoio de portadores de sacerdócio da nossa ala para levar o sacramento até elas e poder desfrutar dessa bênção a cada semana. Mas citando o Elder Banner, o Elder Thompson, ele disse: a ordenança do sacramento é um convite sagrado e constante para nos arrependermos sinceramente e sermos renovados espiritualmente. Me perdi, gente. Aqui. O ato de tomar o sacramento por si só não perdoa os pecados, mas à medida que nos preparamos conscientemente e participamos dessa ordenança sagrada com o coração quebrantado e o espírito contrito, a promessa é de que teremos sempre conosco o Espírito do Senhor. Ao partilharmos o sacramento humildemente, nós nos lembramos do sofrimento de Jesus Cristo no jardim do Getsemane e de seu sacrifício na cruz. Expressamos gratidão ao Pai por ter enviado seu Filho unigênito, nosso Redentor, e mostramos nosso desejo de guardar seus mandamentos e de sempre nos lembrarmos dele. Há um esclarecimento espiritual associado ao sacramento. É pessoal, é poderoso e é necessário. Então, é maravilhoso nós podermos ter o sacramento e receber essa ordenança semanalmente. E como ele disse, né, não é algo que a gente somente faz e, deu, né? Eu vou fazer toda semana, eu vou na igreja, eu vou tomar o sacramento e pronto, né? Muito pelo contrário, ele precisa ser pessoal, né? Hoje, durante a manhã, enquanto nós estávamos fazendo o Vem e Segue-me, nós falamos muito sobre isso, né? Que Cristo, ele morreu por mim. Ele morreu pelo mundo todo, por todas as pessoas que viveram, que vivem, que viverão, mas ele morreu por mim, né? E quão pessoal tem sido a expiação para mim? Quão pessoal ela tem sido a cada dia, né? Quão necessária ela tem sido? Será que continuo focando que a expiação ela é somente para os meus pecados? Ou será que eu lembro que a expiação ela é para minhas dores, para as minhas aflições, para minha ansiedade, para a depressão, para os sentimentos de angústia, de dor, e até mesmo de sofrimento, de talvez ver um filho afastado, ou de talvez ver um marido ou uma esposa, de talvez ver
familiares ou amigos afastados, né, um sofrimento de talvez não conseguir fazer um pouco mais, alguns sentimentos de inadequação que a gente sente, né. Algumas das irmãs sabem e eu preciso lidar muito com a ansiedade, né, a ansiedade ela sempre foi um fator muito grande na minha vida. Eu tive uma época em que eu tive uma depressão muito forte com relação à ansiedade, porque a ansiedade ela traz esse sentimento de inadequação, né, de que eu não pertenço, de que eu não consigo, de que eu não faço. Então, isso acaba nos puxando muito para baixo. E quando eu entendo que a expiação, ela é para esses momentos, ela é para o fato de que a minha ansiedade, ela pode prejudicar a mim e a minha família e que eu preciso do Salvador para poder passar por isso. Eu sei, irmãs, que o Pai Celestial ele nos ama, que o sacramento ele é desculpa, o sacramento ele é para todas nós, mas ele precisa ser um ato sagrado pessoal, assim como a expiação. Eu sou imensamente grata por Cristo, ele ter passado pelo que ele passou. Pela expiação de Jesus Cristo no Getsemane, pela sua crucificação na cruz. E por esse plano ele ser tão perfeito e ser realmente aquilo que nós precisamos. Eu sei que o Pai Celestial, ele ama a cada uma de nós. Eu sei que ele ama nossas falhas, ele ama nossas imperfeições e ele quer que nós possamos trabalhar para sermos melhores. Eu sei que Cristo, ele é nosso Salvador. Eu sei que o Pai Celestial, ele tem um plano maravilhoso para cada uma de nós e ele sabe realmente o que nós precisamos fazer para poder voltar à presença dele. Eu amo o meu Salvador, eu amo o Pai Celestial. E nesse domingo de Páscoa, irmãs, que nós possamos realmente pensar nisso, né? Pensar na expiação de Cristo, pensar nas bênçãos que nós recebemos da expiação e que nós possamos ponderar como que eu posso fazer a expiação um pouco mais pessoal para mim, para minha família. Realmente eu sei que Deus, ele quer isso para nós. Nós estamos passando por um momento difícil, mas como o presidente Nelson ele disse, né, nós estamos preparados para isso. Nós fomos preparados antes dessa vida para isso. E nós vamos passar por isso, porque nós tivemos os ensinamentos espirituais necessários, nós temos todas as ferramentas para que nós possamos passar por isso, irmãs. Eu sei que nós podemos vencer o adversário, né? Nós podemos vencer qualquer desvio, qualquer distração e qualquer desânimo que ele possa jogar em nossa direção. Eu sei que Deus ele nos dá força a cada dia quando nós nos ajoelhamos e pedimos a Ele para que Ele nos abençoe e cuide de nós e de nossa família. Eu amo cada uma das irmãs. Eu morro de saudades da gente poder estar juntas. E eu sei que o Pai Celestial, ele tá cuidando de cada uma de nós. E esses meus pensamentos, meu testemunho compartilha com as irmãs. Em nome de Jesus Cristo. Amém.